Hello! Então quer dizer que se eu falar que eu tô ficando com alguém, ficando em casa, ficando cansada, ficando estressada, ficando em algum hotel, quer dizer que eu vou usar sempre o verbo stay para expressar isso? Não. Se você acha que o verbo stay é o nosso ficar, você está redondamente enganado. Claro que se você for lá no tio Google, né, no Google Translator e for atrás e digitar ficar, você vai receber stay. Mas nem sempre é assim, né? Eu sou a Teacher Grace, eu sou a teacher criadora do curso Inglês do Zero e uma das minhas aulas especiais é sobre o get, é o verbo get. Eu também dei uma live aqui, se você for lá no meu YouTube, ou se você já está no YouTube e for na playlist de lives, você vai ver que acho que é a live number 12, número 12. Nessa live eu expliquei muito sobre o verbo get, mas cá pra nós, em uma hora é muito difícil você conseguir expressar, passar toda a grandiosidade desse verbo, né? Todas as peculiaridades desse verbo get. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira super fácil e que vocês não vão esquecer nunca mais. Bom, então voltando ao nosso caso de hoje, eu fiz esse post aqui. E nesse post, eu tô realmente colocando esses exemplos que eu coloquei aqui pra vocês, né? Ah, ficar em casa, ficar com alguém, ficar doente, ficar cansado, ficar ficando, tô ficando, enfim, né? Quando a gente fala ficar, então a primeira coisa que vem na nossa cabeça, porque a gente faz tradução literal, é o quê? O verbo stay. Mas, preste atenção, stay não é ficar. E ficar não é stay, tá? Tudo vai depender da mensagem que você quer passar, então tenha isso bem claro na sua cabeça. Você tem duas mensagens quando você está falando ficar. Em português mesmo, quando você pensa a sua frase ficar, você pode estar passando três mensagens que eu consigo pensar agora. Raciocina comigo. Uma delas é ficar no lugar. Ficar numa localização, ficar em algum lugar onde o meu corpo esteja, meu corpo físico esteja. Geralmente quando eu dou uma mensagem de que eu vou passar a noite ou de que eu estou parada em algum lugar ou que eu vou posar em algum lugar, enfim, tá? Então essa é a mensagem tipo ficar corpo físico, tá? A segunda mensagem que você pode passar com isso é uma mudança de estado, do seu estado psicológico, talvez do seu estado físico, alguma coisa que você consiga nitidamente ver que está acontecendo comigo, com você ou com qualquer outra coisa ou pessoa que você esteja se referindo. Um bom exemplo disso eu estou ficando velha, estou ficando cansada, tá? Ou fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz, tá? Ou seja, quando eu tô falando de sentimentos, características físicas, eu também fico, eu também tô ficando, mas isso não quer dizer que eu tô parada em algum lugar ou que eu vou dormir naquela situação. Não, isso é outra coisa, isso é uma mudança de estado físico ou uma mudança de estado psicológico. E eu uso o verbo ficar em português para expressar essa minha condição. O terceiro caso que eu consigo me lembrar aqui é quando a gente informa alguém que está de namorico, né? Ou seja, estou beijando alguém, estou ficando com alguém, eu estou assim no início de uma relação, conhecendo a pessoa, saindo com alguma pessoa, né? Então a gente fala aqui no Brasil ficar, eu estou ficando com aquela pessoa. Mas não necessariamente eu tô parada num lugar e não necessariamente isso é uma característica física ou psicológica, porque não é. A mensagem que eu quero passar é que realmente eu estou conhecendo uma pessoa, estou tendo um contato mais íntimo com uma pessoa, né? Bom,
Então são 3 casos diferentes para o mesmo verbinho. E agora, como expressa isso em inglês? Bom, na live number 2, eu expliquei que tradução literal é igual a confusão literal. Então, muito cuidado quando você vai ao Google pesquisar alguma coisa. Tente, ao máximo, ler a tradução que o Google está te passando e os sinônimos que ele te dá também, porque ele dá sinônimos. Mas, muitas vezes, quando você chega com uma palavra solta, o Google ele vai pela tradução mais óbvia dessa palavra e ele não consegue imaginar qual é a situação, qual é a mensagem que você quer passar, entendeu? Então, às vezes, se você conseguir colocar a frase completa, conjugando o seu verbo certinho, o Google vai te dar uma tradução mais apurada. Mas, cara, sério mesmo, não dependam do Google, tá? Não dependam do Google, não dependam de tradutores. A teacher tá aqui para ajudar vocês. Vamos lá então? Vamos lá. No caso number 1, então, quando eu estou em algum lugar fisicamente, que meu corpo tá parado lá, que eu vou informar que eu tô em algum prédio, alguma casa, alguma localização, que isso quer dizer que eu vou passar alguns minutos, horas ou dias nesse lugar, então eu vou usar o verbo stay, tá? Esse sim é o sentido real do ficar, traduzindo por stay. No próximo vídeo eu vou ensinar você a colocar o verbo stay e todos os outros verbos nos tempos verbais que eu já apresentei para vocês. Então, se você perdeu as aulas de tempos verbais que eu passei, por favor, assista os videozinhos que eu vou colocar aqui nos cards, porque é muito importante que você entenda o que eu tô querendo dizer com tempo verbal, tá? Nós vimos até hoje aqui no canal 2 tempos verbais, o present simple e o present continuous. Cada um deles passa uma mensagem e cada um deles tem uma forma gramatical, mas hoje não é gramática. Hoje eu só quero realmente te ajudar a raciocinar em cima dos verbos, para você não cometer o erro de fazer uma tradução literal e falar uma besteira, tá? No vídeo part 2, eu vou te ensinar a falar certinho, corretamente dentro da gramática, beleza? Então vamos voltar. Quando eu tô ficando fisicamente em algum lugar por alguns minutos, por alguns instantes, por algumas horas ou por algum período de tempo, isso quer dizer que eu tô staying. Eu vou usar o verbo stay, ok? O verbo stay é para ficar de corpo presente em algum lugar. Na situação number 2, eu falei para vocês uma mudança de estado. Eu tô ficando velha, eu tô ficando cansada, eu tô ficando com fome, tá ficando escuro, né? Porque nem sempre é sobre mim. Eu posso estar falando que o meu carro tá ficando velho, eu posso falar que o tempo tá ficando de noite, o dia, né? Tá escurecendo, né? Tá ficando escuro, tá ficando velho, tô ficando com fome e por aí vai. Eu também posso ter ficado, de repente ter mudado, né? Assim, tipo, nossa, fiquei muito feliz, eu fiquei muito triste com aquela situação, né? Esse ficar, então eu tô passando a mensagem de que aconteceu alguma alteração no meu físico ou no meu psicológico, tá bom? Eu posso falar, por exemplo, que o dia tá ficando quente, tá ficando escuro, eu tô ficando velha, o meu gato tá ficando feio, as minhas plantas estão ficando e por aí vai, né? Então elas estão alterando, elas estão mudando fisicamente, seja o dia, seja eu, seja a planta, seja o gato, seja o carro, qualquer coisa. Eu também posso informar que eu fiquei, de repente assim, tipo, eu tava ok, tava no meu dia, beleza, e de repente eu recebi uma ligação e eu fiquei muito feliz, eu recebi uma grana, fiquei mais ainda, né? Eu recebi uma mensagem de uma amiga, eu fiquei maravilhosamente, blá blá blá, eu fiquei. E aí, eu vou usar o stay porque a mensagem é diferente. Lembre-se, eu usei o stay para falar que eu fiquei de corpo presente, que eu ia passar algumas horas em algum lugar, ou alguns instantes ou alguns dias, tá? Nesse caso, quando eu mudei, quando aconteceu uma alteração física ou psicológica comigo ou com qualquer outra coisa que eu esteja falando, eu vou usar o verbo get. Na live number 10, eu fiz
apanhado de todos os usos do get, mas né, uma hora realmente é muito pouco e é importante a gente ir esmiuçando, porque são tantos usos do get que é bom a gente conhecer um por um, né? E um deles é esse. Para nós no português é o ficar, só que não o ficar de corpo presente, não ficar parado ou ficar em algum lugar, é o ficar mudando o nosso estado. Olha que interessante. Então você vai ter que conjugar o verbo get conforme você vai passando as mensagens, tá bom? Mas isso eu vou ensinar numa outra aula para vocês, tá? Hoje realmente eu tô fazendo o step 1 dos meus 4 passos. Se você não conhece os 4 passos, então procura o vídeo aqui no canal, aqui nos cards, que diz os 4 passos da Teacher Grace, como usar os 4 passos da Teacher Grace, tá bom? Esse é o passo number 1, onde eu te apresento a matéria, tá bom? E por último, mas não menos importante, quando a gente vai falar get para uma situação de namorar, tá de namorico, tá encontrando, tá saindo, tá conhecendo uma pessoa, bom, é uma mensagem muito ampla, né? Uma mensagem muito particular. Depende muito do grau de intimidade que você tá com essa pessoa. Mas o que eu posso falar para vocês é que culturalmente, nos Estados Unidos ou Europa, ou enfim, nos países que são English speakers, os nativos, os natives, eles têm uma maneira de expressar quando estão saindo com uma pessoa, tá? Não tem o verbo ficar, mas tem um outro que pra gente aqui fica muito esquisito, eu vou ensinar pra vocês, que é o date, olha só, né? O date, ele pode ser um verbo, ele pode ser um substantivo, quer dizer o quê? Quando eu falo que eu tenho um crush aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eu falaria, por exemplo, que eu tenho um date com alguém, eu tenho um date, esse é meu date, né? Então eu vou mostrar aqui, né, o Wilson, né, que é o meu exemplo, o Super Wilson aqui, o Wilson, então é o meu date, esse aqui é o meu date, ou meu crush, this is my date, ou aqui no Brasil eu falaria que esse aqui é meu crush e tal, é a pessoa com quem eu tô saindo, tá? Então, para transformar isso em verbo, né, para ser, ao invés de ficante, para ele ser que eu estou ficando, né, eu quero explicar que eu estou ficando com o Wilson. Então, como é que eu vou falar? I am dating, tá? I am dating. Então, você pega o verbo date e conjuga I am dating, e eu vou ensinar isso para vocês na aula number 2 desse vídeo, tá bom? Então, I am dating Wilson, ou eu posso falar assim, I am hanging out, I am going out, I'm seeing somebody quando eu não quero realmente falar de quem que eu tô falando, né? Isso é um assunto também para uma aula daqui pra frente, nas próximas semanas eu vou explicar certinho o somebody, everybody. Bom, mas quando eu não quero ser muito específica, eu posso falar somebody ou someone, que significa alguém, tá? I am dating somebody, I'm dating someone, I'm seeing, I'm going out. E eu tenho várias formas de falar, então, que eu tô ficando com uma pessoa, que eu tô saindo com uma pessoa, que eu tô vendo, né, uma pessoa, tá? Então, são 3 formas que nós aqui no Brasil usamos o verbo ficar, e quando a gente vai passar para o inglês, a gente não pode usar o stay. Beleza? Então agora eu quero saber de você, aqui nos comentários, qual desses erros você cometia? Você já usou o verbo stay para falar que você estava ficando de alguma maneira mudando o seu estado, ficando com fome, ficando com isso, ficando com aquilo, ficando de um jeito, ficando de outro, e usou o verbo stay para falar isso? Comenta aqui pra mim, deixa eu saber o que tá acontecendo aí com vocês, tá? E aguardem então o vídeo dessa série, o Part 2, que vai ser publicado essa semana. Então ele vai ser uma aula onde eu vou te ensinar gramaticalmente, direto lá do meu computador, como nós vamos conjugar esses verbos, o stay e o get, e quando nós vamos usar eles corretamente dentro do Simple Present ou dentro do Present Continuous, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo. Eu sou a Teacher Grace, idealizadora do curso Inglês do Zero, e eu tô aqui para ensinar inglês para quem precisa de inglês. Bye bye, guys!